Opa, boa noite, Alexandre, tudo bem? E aí, meu caro, tudo bem? Tudo jóia, tudo certo. Que bom que dessa vez a gente conseguiu de primeira, hein? Os problemas com a tecnologia. Pois é, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, mas o bom que deu para Pois é, resolver. o problema com tecnologia não é só pessoal mais velho, não, é pessoal mais jovem também é refém disso aí. Bom, vamos só esperar o pessoal entrar aí. A gente está divulgando nas redes sociais, estamos divulgando no WhatsApp para os nossos colegas, amigos. Hoje é uma noite muito especial, é o quarto e último encontro do ano, né, dessa nossa saga, Além da Missão, o Giro Global de Observação Eleitoral. E esse cara aqui que a gente vai receber, já vi em vários grupos de WhatsApp, inclusive um grupo constitucional que você deve estar também, né, Alexandre? Tem um Ah, grupo verdade, interessa essa semana. de um pessoal aí bem bacana, a Ana Cláudia Santana, nossa coordenadora, também falou muito bem de ti, falou que é um Que nome bom. aí gabaritadíssimo na área, que é um cara muito bacana pra gente ter um papo. Então, só esperar alguns minutinhos, até o pessoal aí, às vezes está saindo do trabalho, né? Tá conectando o telefone agora. Da vez passada, ô Alexandre, a gente bateu uma quantidade de visualização bem legal, assim, entre a hora inteira, né? Porque a gente tem uma Claro. hora aqui. E aí a gente bateu ali com o diretor da UEA, não simultaneamente, mas ao longo das visualizações, mais de 1.000 e pouquinhas visualizações. Então, com certeza o pessoal vai se interessar também na tua Deve, fala aí. deve ter sido com o Icasa? Isso, o Gerardo. É. Aham. Aí esse tem muitas missões. Pois é, ele tem bastante experiência também. Deixa eu só ver se tem mais algum pessoal que vou avisar nos grupos. Tá falando de onde agora, o Alexandre? De Brasília mesmo? Tô em Brasília, tô me preparando para ir para Montevidéu, que nós vamos ter uma sessão do Parlamento do Mercosul na próxima segunda-feira. Olha que legal. Então, estou aqui me organizando para a sessão plenária da próxima segunda-feira. Até vai ser a última sessão com os parlamentares argentinos da legislatura passada e na próxima sessão do dia 18 de dezembro, se não estou enganado, deve tomar posse a nova delegação. Ah, que legal. Das eleições que ocorreram, bom, segundo turno agora, né, no último fim de semana, no último domingo, mas as eleições gerais de 22 de outubro. Legal. Você vai quando lá para Montevidéu? Domingo, o domingo fica Domingo já? até quarta-feira. A gente estamos aqui organizando, preparando essa próxima sessão. Bacana. Ó, vamos fazer assim, já passados 3 minutos, acho que o pessoal está entrando, quem vai entrar depois. Vamos começar aqui essa nossa reunião, esse nosso encontro. Acho que esse nosso bate-papo, né, Alexandre, na verdade, tá mais para um bate-papo do que uma coisa, igual eu disse, né, mais formal. Vou começar apresentando, então, a saga aqui, os nossos encontros, depois eu vou te apresentar. Nossa organização se chama Transparência Eleitoral Brasil. Nós somos uma organização sem fins lucrativos, apartidária, que não tem qualquer envolvimento com um partido político em específico, com qualquer candidato. Nós temos pilares de atuações e entre um desses pilares, que é o fortalecimento da democracia, se insere as atividades de observação eleitoral. A observação eleitoral nada mais é do que uma atividade sistêmica, organizada com vários atos e técnicas e metodologias destinada a acompanhar um processo eleitoral em si e poder fazer constatações, recomendações, enfim, poder acompanhar esse processo, ajudando a fortalecer este mesmo processo, as autoridades eleitorais envoltas, os players eleitorais e, de forma geral, a democracia. Nós já fizemos uma missão de observação das eleições municipais de 2020, a nossa missão pioneira aqui no Brasil, uma observação nacional doméstica, e fizemos agora, em 2022, a nossa primeira observação em âmbito de eleições gerais. E nesse sentido, Alexandre, a gente querer incentivar, fomentar o debate no Brasil sobre este assunto, sobre a observação eleitoral, é que vem esse encontro, ou melhor, essa série de encontros chamada Além da Missão, um giro global de observação eleitoral. Nós já tivemos 3 encontros anteriores, todos disponibilizados no nosso YouTube, nas nossas páginas de redes sociais, e agora nós chegamos ao 4º e último encontro desse ano.
com uma pessoa nada mais, nada menos ilustre, né? Aqui conosco. É uma satisfação, uma honra, uma felicidade, Alexandre Andreatta, que aqui tem um mini currículo de quem é Alexandre. Ele é diretor executivo do Observatório da Democracia do Parlamento do Mercosul, com experiência em observação de processos eleitorais na América Latina. O Alexandre é mestre em ciência política pelo programa de pós-graduação em integração contemporânea da América Latina, a ICAL, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA. É bacharel em Relações Internacionais e Integração pela mesma universidade. Bom, sem mais delongas aí, Alexandre, você que é o convidado especial da noite, seja muito bem-vindo e a palavra aí está contigo. Bom, primeiro agradecer, na realidade, falar o quão importante é essa atividade, ainda mais com a regulamentação da observação eleitoral no Brasil em 2021. Mesmo que seja um processo reconhecido já há algum tempo, mas a regulamentação ela é recente. Então, primeiro que muito obrigado pelo convite, falar que eu acompanho o trabalho de vocês da Transparência Eleitoral Brasil. Show de bola. A gente agradece também, de novo, a felicidade de poder ter você aqui para contribuir conosco. Pessoal, só reforçando aqui para os que estão entrando, esse vídeo vai ficar disponibilizado no YouTube e a gente vai utilizá-lo também nas nossas capacitações, enfim, os nossos materiais internos da transparência eleitoral para as próximas missões. Mas antes de a gente falar sobre observação eleitoral em si, você poderia explicar para a gente o que faz o Observatório da Democracia do Parlamento do Mercosul? Qual que é o trabalho que vocês desempenham lá? Bom, o Observatório da Democracia é um instituto do Parlamento do Mercosul e um dos seus principais objetivos é zelar pelos princípios democráticos em consonância com o protocolo de Ushuaia. E como uma das atividades, das várias atividades que o observatório, que esse instituto tem, nós acompanhamos processos eleitorais nos países do Mercosul e naqueles países terceiros, enfim, estados associados, Estado em adesão, que convidem, enfim, o parlamento para constituir uma missão para acompanhar ou observar o seu processo eleitoral. Além disso, nós realizamos uma série de atividades, enfim, como encontros, fóruns, seminários, em que buscamos discutir a democracia tanto quanto conceito, mas também formas procedimentais. Bacana. E a observação eleitoral, então, esse acompanhamento eleitoral que você mencionou do observatório, ele se desenrola nos países que compõem o Mercosul? Exato. Na realidade, até a gente precisa compreender que dos 4 países, considerando Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, nem todos esses países reconhecem o Instituto da Observação Eleitoral, mas todos eles avaliam como positivo a cooperação internacional em matéria eleitoral. De que maneira? Paraguai e Brasil regulamentam as missões de observação eleitoral. O Brasil, como eu falei há pouco, recentemente, através de uma resolução de dezembro de 2021. O Paraguai já há algum tempo. A Argentina e o Uruguai não reconhecem o Instituto da Observação Eleitoral, é dizer, nós não temos missões de observação eleitoral nesses 2 países, mas os organismos eleitorais, no caso do Uruguai, a Corte Eleitoral, e da Argentina, a Câmara Nacional Eleitoral e a Direção Nacional Eleitoral, acabam formando um programa de convidados internacionais, onde esses convidados, enfim, são recepcionados nos países, acabam conhecendo o processo, trocando informações nos dias prévios e acompanhando o dia da eleição em si. Já no caso do Brasil e do Paraguai, as missões, a partir dos seus mandatos, acabam observando o processo como um todo, ou seja, geralmente, desde a convocação das eleições, todo o processo eleitoral, o dia das eleições, o pós-eleitoral, ou seja, a divulgação, o cômputo dos resultados, a divulgação, publicação dos resultados e até a proclamação daqueles que foram eleitos. Certo. Se eu não me engano, até essa resolução aí de 2021 do TSE, que você comentou, que eu acho que é a 23.567 ou 678, se eu não me engano, o Brasil tinha um programa, né, de convidados internacionais meio parecido, algo nesse sentido? Exato. Na realidade, o TSE, ele, se eu não me engano, em 2001,
quando ele cria uma assessoria, uma área internacional ligada à presidência. E a partir de 2001, então, ele acaba participando a partir de magistrados, enfim, técnicos do tribunal em processos eleitorais, não só na região, mas também na Europa, no continente africano em si. É a partir de 2010, se eu não me engano, que acaba se consolidando, onde o TSE acaba convidando autoridades estrangeiras, no primeiro momento embaixadores, para conhecerem até o próprio processo eleitoral brasileiro e, no caso específico, a urna eletrônica brasileira. E a partir de então, acaba esse programa de convidados internacionais acaba crescendo. Nas eleições de 2014, nós tivemos um grupo, se eu não me engano, muito qualificado. As eleições de 2018, quando é a primeira vez que a Organização dos Estados Americanos é convidada para observar as eleições gerais do país, e 2020 com a questão da observação doméstica, e se eu não estou enganado, vocês participaram. E aí, 2022, com essa resolução, com a regulamentação, a 23.678 de dezembro de 2021, em que, se eu não estou enganado, 16 organizações, sendo 8 organismos internacionais e 8 organizações nacionais, acabam observando esse processo eleitoral. Mas a gente tem, então, desde do início ali dos anos 2000 até 2021, um processo em que o Tribunal Superior Eleitoral acaba reconhecendo, enfim, avaliando como positivo a cooperação internacional em matéria eleitoral, resultando recentemente nessa regulamentação. Perfeito. Eu acho que você expôs muito bem toda essa questão da evolução, né? Porque, igual você disse, chegou aqui no Brasil, o Instituto da Observação mesmo, como a gente conhece, né? Mais recentemente. E justamente sobre isso, eu queria te perguntar como que você definiria, a um só tempo, o que entende-se por observação eleitoral, que é uma pergunta muito pertinente de ser feita, porque muitas pessoas se deparam hoje odiernamente com esse instituto, esse mecanismo, e não sabem ao certo o que é. Então, como você definiria isso? E como você define a evolução, digamos assim, histórica aqui na América Latina até chegar ao ponto que nós nos encontramos hoje? Porque, como você bem disse, 2018 o Brasil recebeu pela primeira vez a OEA, 2020 a primeira nacional, missão de observação, e agora nós temos o início, né, dessa cultura. Como que você define o objeto do que é e como essa evolução até os dias de hoje aconteceu no Brasil e na América Latina, na sua opinião? Olha, a observação ela nada mais é do que uma atividade analítica, ou seja, a partir da utilização de critérios técnicos para avaliar um sistema, ou seja, um processo eleitoral. Cada organismo internacional, cada missão, a partir do seu mandato, tem avaliações, enfim, primeiro objetivos gerais e objetivos específicos que podem e muitas vezes são distintos. Isso vai depender da característica da organização internacional. Nós temos o caso da Organização dos Estados Americanos, a OEA, que desde 1962 organizam missões de observação em toda a América, em todo o continente americano. Nós temos a UNIOR, que é a União Interamericana de Organismos Eleitorais, que acaba reunindo, enfim, congregando os organismos eleitorais da América Latina e Caribe. E outro exemplo próprio é o Parlamento do Mercosul, que tem objetivos, métodos, enfim, analíticos completamente distintos. O que a gente precisa compreender também é que a observação eleitoral, antes de tudo, ela não tem um efeito vinculante, ou seja, mesmo que um país convide, que um organismo eleitoral convide um organismo, uma organização internacional a conformar uma missão de observação eleitoral internacional, a decisão de implementar as considerações e as recomendações de uma missão de observação vai depender muito da autoridade eleitoral, do Estado em si. No caso da OEA, nós temos, enfim, a primeira, segunda, terceira onda democrática,
O caso da Uniori, nós temos, enfim, a cooperação internacional em matéria eleitoral a partir da aproximação, do acercamento dos organismos eleitorais. E no caso do Parlamento do Mercosul, e até pela sua característica própria, o acercamento, enfim, a observação do processo a partir da análise de conjuntura, a partir da participação de parlamentares como membros de uma observação eleitoral internacional. Então, nesse sentido histórico e que as organizações se distinguem a partir dos seus objetivos, das suas técnicas e dos seus métodos distintos, o que a gente pode considerar hoje, enfim, e de maneira geral, essas três que eu citei, e é importante colocar, são mais de 50 organismos internacionais que subscrevem, a exemplo, a Declaração dos Princípios de Observação Eleitoral das Nações Unidas. Então, no mundo, são muitos organismos, muitas organizações. Até há 2 semanas atrás, foi realizado no Quênia, na Etiópia, a reunião da Declaração dos Princípios de Observação Eleitoral, onde organizações do mundo inteiro se reúnem anualmente para debaterem questões não só conceituais, mas de prática da atividade da observação eleitoral. Em suma, a característica principal e que todas corroboram é na promoção da transparência, na construção da confiança pública do processo eleitoral. Olha que bacana, eu não sabia dessa reunião anual desses organismos internacionais, até porque a transparência eleitoral, nós ratificamos aquela declaração de observação nacional, né, das organizações domésticas, do acompanhamento por, se não me engano, organizações cidadãs, né, que é a terminologia utilizada. E eles fazem reuniões anuais, porque essa declaração a gente falou muito aqui nos outros 3 encontros, né? O próprio Gerardo comentou bastante, a Carla do The Carter Center também, que é uma portuguesa que veio aqui conosco, ela falou bastante desse instrumento, né? Porque, afinal de contas, é o documento que vai meio que reger, né? Os princípios, igual você comentou, as diretrizes, etc. E eles fazem reuniões anuais para tratar entre si como está andando a observação, é assim? Exato, e na realidade, como todo processo eleitoral tem evolução, no sentido de, se a gente pensar na engenharia eleitoral, exemplo, querendo ou não, para a gente, enfim, para nós brasileiros, pode ser algo não muito fácil de perceber, porque o nosso sistema é eletrônico, ou seja, é um processo automatizado, por se dizer, por excelência, aliás, diga-se de passagem. Mas a maioria, para não se dizer todos os países da América Latina e Caribe, estão passando, de alguma maneira ou outra, em menor ou maior grau, num processo de informatização, seja dos seus registros eleitorais, os padrões eleitorais, seja a partir de máquinas, enfim, de votação, ou do processo de transmissão de resultados, divulgação dos resultados, aplicativos, enfim, que o público, né, no caso os eleitores, possam acompanhar o escrutínio e o cômputo de um processo eleitoral. Bem, como os organismos eleitorais, os processos eleitorais evoluem nesse sentido, e esse é apenas no que a gente conhece como e considera engenharia eleitoral, as organizações internacionais, as missões também, porque alguns mecanismos, enfim, algumas análises procedimentais que há 2, 4, 10 anos atrás não ocorriam, cada vez mais elas passam a acontecer. Um exemplo específico é a questão da utilização das redes sociais nos processos eleitorais. Então, nós temos alguns países, enfim, até porque uma observação, uma missão, no caso, ela analisa leis, procedimentos, as instituições ligadas a um processo eleitoral, mas também é preciso analisar a conjuntura, o ambiente eleitoral. E a utilização cada vez maior das redes sociais acaba levantando sérios e vários questionamentos. Então, um exemplo específico é, a partir dessas reuniões, você pode debater esse tipo de informações. Se eu não me engano, na reunião prévia até a Covid-19, a reunião da reunião de 2018 na Polônia, um dos principais tópicos foi o que se conhece como TICs,
as tecnologias de informação e de comunicação, ou seja, a evolução desses processos. Uhum. Nessa última, a questão das fake news, ou seja, das notícias falsas, foi amplamente debatido. Então, a partir Sim. disso, os organismos internacionais, a partir dessa reunião, acabam discutindo, enfim, trocando experiências, informações procedimentais para a realização das suas missões de observação eleitoral. E aí, consequentemente, a observação eleitoral como um todo, né, igual você disse, a primeira, a segunda e a terceira onda da OEA, a observação ela vai mudando, né? Ela vai se adequando à eleição observada, ao contexto geral, né? Isso me chama até a atenção porque nos nossos estudos sobre a observação, as missões eleitorais, a gente viu que a tendência inicial, pelo menos de quando se começou a observação eleitoral, era prevenir fraude, era intimidar potenciais ocorrências de fraude. E a gente foi vendo que isso foi evoluindo ao longo do tempo, né? Claro, garantindo ali transmitindo uma imagem de transparência ao processo eleitoral, de solidez ao processo eleitoral, mas até o ponto de essa recopilação de informações, né, sistemáticas de países, de uma macro-região, para análise da qualidade da democracia. Então, o que eu queria te perguntar o observatório, há quanto tempo ele realiza essa observação eleitoral nos países que o compõem? O observatório ele foi instituído em 2008, mas ele começa, ele na realidade sistematiza e passa a acompanhar, observar processos eleitorais em 2017. Então, Entendi. eu tô lá desde 2017, eu acompanhei até eu voltei recentemente da Argentina. Nós já acompanhamos 48 processos eleitorais nesses últimos 6 anos. Caramba. E desses processos, desde eleições gerais, o segundo turno, eleições de meio de mandato, eleições legislativas, eleições de autoridades judiciárias, plebiscitos, referendos, consultas, enfim, processos de diferentes, você dizer, matizes. E não só a observação, mas também o acompanhamento ou a participação de programas de convidados internacionais, como a gente falou anteriormente. No caso da Argentina, nós participamos, acompanhamos o processo no último domingo, esse segundo turno, também acompanhamos as eleições gerais de 22 de outubro e as primárias de agosto. A partir disso, nós não apresentamos um informe, um relatório pormenorizado, com considerações e recomendações. Mas a título interno do próprio parlamento e do observatório, evidentemente, que um informe de delegação, que por não se considerar uma missão, é apresentado aos parlamentares, até com interesse, porque são representantes eleitos dos países do Mercosul. Claro. Então, por exemplo, a Argentina, que eu também sei que não convida, né, a OEA, por exemplo, ou qualquer outra organização, salvo o melhor juízo, para a realização de missões de observação, nesse caso, vocês foram como os visitantes internacionais, certo? Como uma missão de delegação. Mas, no caso, por exemplo, eu sei quem tem cultura agora, o Paraguai, que você mencionou, compõe o Mercosul, né, e tem cultura de observação. Aí vocês vão com uma missão propriamente constituída e fazem este relatório, o relatório da missão, né? Para se diferenciar, num programa de visitantes internacionais, um exemplo, e que Chile, Argentina e Uruguai costumam realizar, as organizações são convidadas a acompanharem o processo. Isso significa que as agendas elas são muito rígidas, por se dizer. São programas oferecidos pelas autoridades eleitorais para o acompanhamento do processo nos dias prévios e no dia da eleição. Ponto. Já numa missão de observação eleitoral, a partir do convite, as organizações acabam assinando acordos de procedimentos. Nesses acordos de procedimentos existem uma série de imunidades. Aí vai depender da organização e do objetivo da missão. Dessas imunidades, você tem um instituto, um mandato dessa missão de observação. Início, meio e fim. E desses objetivos, você tem as atribuições da missão de observação eleitoral, mas você também tem, além de você ter as atribuições, como as imunidades aos observadores em si, para que possam acompanhar, para que possam observar os locais de votação, para que possam, na realidade, circular pelo país, para se reunirem com atores políticos, com representantes da sociedade civil
organizada, no final desse processo, as missões precisam entregar informes, num primeiro momento preliminar, porém, após a realização das eleições, a depender dos critérios também da missão, um informe final. Esse informe é muito pormenorizado, no sentido de que ele primeiro reconhece, enfim, esse instituto, ele faz considerações sobre todas as atividades analíticas, ou seja, sobre as leis do país, sobre como é que funciona a engenharia eleitoral do país, como é que é dado, em que circunstâncias esse processo eleitoral é dado, e a partir disso, e isso em comum acordo com as autoridades eleitorais, ele acaba realizando análise de alguns pontos, por se dizer. Exemplo específico, além das análises gerais de um processo eleitoral, uma missão pode definir o acompanhamento, na realidade, a desinformação política. Esse é um ponto de atenção. Então, a partir de todo o eleitoral, a missão de observação, a partir da análise de conjuntura, a partir de toda a normativa desse processo eleitoral, vai acabar analisando e, a partir dessa análise, vai apresentar considerações. E de cada consideração surgem recomendações. E as recomendações não são necessariamente para a autoridade eleitoral, mas pode ser para os partidos políticos, pode ser para o Congresso, enfim, até porque, legislativo, né? Exatamente, para o legislativo, porque algumas ações, enfim, não são de caráter, por vezes, administrativo normativo da autoridade eleitoral, mas é de caráter legislativo. Quem define isso são os congressos e não as autoridades eleitorais. Enfim, por si, acabam com todo um processo, acaba nesses informes finais. E desses informes, a autoridade eleitoral acaba recebendo e acaba comentando, enfim, essas recomendações, avaliando se são pertinentes ou não para alteração do seu quadro, enfim, da sua engenharia eleitoral, por se dizer. Sim, exatamente, né? Eu sempre costumo pensar, talvez, como o relatório final, o preliminar, né? Como já disse, uma sensação preliminar da missão, mas o final, talvez, como o produto final, né? Compilado ali do que a missão observou, do que ela entendeu, do que ela sentiu do processo eleitoral, né? Inclusive, até fazendo uma propaganda da nossa organização, o nosso relatório final da missão de 2022 agora está sendo divulgado, está sendo entregue para as autoridades eleitorais, os TRS, TSE, porque a gente finalizou esse documento, como você bem disse, bem pormenorizado, ele é bem completo, bem grande, digamos assim, robusto, né? E o que eu achei interessante que você comentou é sobre a possibilidade das recomendações feitas por cada missão poderem atingir ali no cerne de competência o executivo, o legislativo e talvez o judiciário na figura da autoridade eleitoral, né? Eu me lembro que em 2018, a primeira missão da OEA, houve algumas recomendações para cada um dos poderes, né? Então, por exemplo, o legislativo, no que dizia respeito à fomentação do financiamento de campanhas de mulheres e grupos minoritários, por uma legislação, porque afinal de contas quem decide isso no Brasil, um país positivo, é o Congresso, né, o Poder Legislativo, daí a autoridade eleitoral. O aumento de recursos humanos no setor de prestação de contas, que eu achei interessantíssimo também. Então, enfim, isso eu acho muito legal. E vai direto na minha pergunta, vai ao ponto da minha pergunta, que é o seguinte: justamente por poder interferir, digamos, no legislativo, no executivo, no judiciário, na parte eleitoral, pelo menos no Brasil, né, que a autoridade eleitoral está inserida no judiciário, em outros países é diferente. Mas, nesse caso, quem que teria a competência para convidar a missão? Porque, como você bem disse, tem países que têm a cultura e convidam, tem os países que são convidados internacionais. No Brasil, a gente sofreu um revés aí, digamos assim, que a gente ajudou na elaboração da resolução, né, na minuta, na época do Tribunal Superior Eleitoral. Eu participei da audiência pública lá, da elaboração da minuta, da resolução, e no Código Eleitoral a gente fez propostas de artigos, porque não há muito claro na própria resolução, e tampouco na lei brasileira, né, porque não há lei sobre isso, quem tem a competência de chamar, se é o presidente, que é o chefe do executivo, se é o presidente do legislativo, que é o presidente do Senado, enfim, ou se é a autoridade eleitoral. Qual que é a tua experiência com isso, Alexandre? O que você vê disso aí? Bom, na realidade, 3 pontos. O primeiro é uma correlação de forças. No caso específico do Brasil, até tem aquela proposta que foi apresentada ainda em 2021, se eu não me engano, no início do ano,
por uma deputada federal do Rio de Janeiro, da reforma do Código Eleitoral, que tramitou na Câmara, teve muito debate e foi para o Senado, e do Senado, se eu não me engano, voltou a ser discutido em abril desse ano. Ela contemplava a regulamentação da observação eleitoral dentro dessa reforma do Código Eleitoral, se eu não me engano, em 8 artigos. Bom, como isso foi apresentado em 2021, as eleições de 2022 não havia tempo hábil para isso, até como ela não foi apreciada, pelas características, enfim, da nossa autoridade eleitoral, da nossa justiça eleitoral, a partir do TSE, se editou uma resolução. E a partir dessa resolução se convidou alguns organismos, a partir de alguns critérios internos e próprios da própria justiça eleitoral, da própria autoridade eleitoral. Na maioria dos países, por se dizer, são os organismos eleitorais que convidam. Porém, vai depender muito dessa correlação de forças. No caso do Brasil, como a gente comentou, nós temos essa resolução de 2021, de dezembro de 2021, do TSE. Nós temos países, a exemplo do Equador, que o Código da Democracia, ou seja, a partir da lei eleitoral, já define, já se contempla o Instituto da Observação Eleitoral. Então, quem regulamenta é o Conselho Nacional Eleitoral. Porém, já a partir da lei eleitoral, já está disposto. Então, vai depender muito dessa correlação de forças. Em alguns países também o Congresso atua conjuntamente com a autoridade eleitoral e acabam convidando organismos internacionais para acompanhar esse processo. Ou seja, vai depender muito de uma correlação de forças e a partir da regulamentação a nível nacional. No caso do Brasil, resolução do TSE. Mas isso não significa, e até por estar tramitando ainda, por ter voltado a tramitar em abril desse ano no Senado, que a partir do novo Código Eleitoral nós não tenhamos essa regulamentação a partir do Código. Sim, porque me faz pensar, a gente sempre conversa sobre isso, né, na parte da observação eleitoral, sobre a observação eleitoral internacional, né, que se difere da nossa, que é a observação nacional, não interferir na soberania do país, porque, veja, igual você disse, as observações, recomendações, sugestões, que quer que seja, elas não são vinculantes. Até na própria resolução do TSE, a 23678, diz lá ao final que nenhum objeto de missão vai ser vinculante, né? Porém, há quem interprete, pelo menos na experiência, na vivência de algumas missões, que isso poderia afetar, de certa forma, a soberania, porque, afinal de contas, o país e seu processo eleitoral é uma matéria de gerência interna, né? Só que também tem, por outro lado, a questão da promoção dos direitos humanos, direitos internacionais, entre eles a democracia, né? Como você vê, por exemplo, essa linha entre a observação internacional, que a gente já vai falar da nacional, mas da internacional, que vai observar um país por pessoas estrangeiras e vai fazer essas constatações, e a própria soberania do país em decidir e regulamentar eleições. Como você vê essa questão do trabalho, da missão e da soberania? Bom, o foco principal de uma missão de observação eleitoral não é validar o processo eleitoral. Então, hoje, e conforme nós falamos até na questão histórica de 3 organismos por excelência que realizam a observação eleitoral, cada vez mais nós temos uma promoção da democracia, no sentido de um aprimoramento constante do processo eleitoral. E isso se dá, como eu falei, a partir de procedimentos. Quem decide, quem elege, quem escolhe, digamos assim, o futuro do seu país são os eleitores. Então, nesse caso, por excelência, uma missão de observação tende a avaliar analiticamente o processo eleitoral. E se esse processo ocorreu a partir da normativa que esse país define, da normativa que ele apresenta para a realização dessas eleições, sejam elas gerais, sejam elas legislativas, enfim, referendos, plebiscitos, e se isso está em consonância com os estándares internacionais, por se dizer, das melhores práticas
internacionais. Então, é claro, é uma linha muito tênue, as missões elas acabam considerando isso e avaliando, tendo como critério principal de imparcialidade, de objetividade, na sua análise, na apresentação, evidentemente, dos seus informes. Por isso, o foco de uma missão de observação eleitoral não é validar um processo eleitoral, no sentido de que o determinada candidato, determinada candidata foi eleito ou não. Então, Sim. a gente precisa deixar isso claro. Sim. Eu até estava buscando aqui, né? A gente fez um manual, um manual de princípios e um código de conduta espelhado ali nessas duas declarações que a gente comentou, né, dos princípios globais de observação eleitoral e a declaração nacional, né? E aí eu me lembro muito bem de uma categoria, assim, por se dizer, de princípios que poderia ser resumida em não substituição dos atores nacionais no processo, né? Que talvez vai ao encontro disso que você está falando, que é você não querer substituir a autoridade eleitoral, não querer substituir o povo, não querer substituir os candidatos e candidatas, os partidos políticos, e simplesmente observar, né? Porque observar é observar, não é participar, são verbos diferentes, né? E aí. Observar, Pode falar. perdão, Pode falar, Cris. perdão, observar, além de não ser participar, não é fiscalizar. Exato. Por exemplo, no caso do Brasil, nós temos os institutos de fiscalização do processo eleitoral. Exato. As missões de observação eleitoral não fiscalizam o processo. Exato. E é até curioso porque quando você vai para outros países acompanhar, você tem bastante experiência, né? Deve ter visto isso também. Fiscais de partidos em outros países é uma prática muito mais comum do que aqui no Brasil, né? Eu me lembro que nessas duas missões de observação do Brasil, por mais que a gente percorresse vários estados e vários municípios, poucos observadores nossos relatavam a presença de fiscais de cada partido. Então, do partido A, do partido B, tem lá um senhorzinho, a senhorazinha, um homem, uma mulher com crachá. Isso era muito incomum aqui no Brasil. Mas nos outros países existiam mais, né? Então, por exemplo, eu fui para o Equador agora nessas eleições, você via observadores em cada mesa receptora de voto, né? Na Argentina não sei como é, não fui, mas no Paraguai também. E a gente não é fiscal, igual você falou. A observação eleitoral não vai lá para ficar fiscalizando e denunciando as coisas. Você só observa, recebe e reporta, né, para a missão. Mas aí me faz pensar, Alexandre, eu queria até falar com você sobre já a observação nacional. Como que você vê, por exemplo, o distanciamento, porque isso é muito importante para nós, que o observador nacional tem que ter em relação ao pleito eleitoral que ele observa? Porque se você é estrangeiro no país, você está, de certa forma, alheio àquilo, certo? Porém, se você é nacional observando, há uma certa ali questão, porque você está no país, você viveu ali, nasceu ali e tal. Como que você vê esse distanciamento da observação nacional com o processo eleitoral, essa imparcialidade? Olha, na realidade vai depender dos critérios. No caso de uma missão de observação eleitoral internacional, mesmo que ela chegue com um prazo considerável, ou seja, meses antes ou semanas antes do processo eleitoral em si, e acabe continuando, enfim, acompanhando o processo pós-eleitoral, apenas uma missão doméstica, onde os observadores estão inseridos e conhecem a conjuntura nacional, conseguem avaliar alguns aspectos que talvez as missões de observação eleitoral internacionais não consigam. Por isso que a observação doméstica eu avalio como muito positiva. No caso da de vocês, enfim, eu conheço o relatório da missão das eleições municipais de 2020 e são muito pertinentes e alguns aspectos, algumas recomendações, as missões de observar, no caso, naquele momento, a OEA não conseguiu captar. Isso vai depender muito também do processo interno dessas organizações. Ou seja, como é que são definidos esses observadores? Primeiro, um observador doméstico ele não pode ser filiado a um partido político. Ele não pode, em tese, ter uma atividade partidária. Partidária reconhecida porque, enfim, o que se tem, o que se espera de uma observação eleitoral é uma análise analítica e imparcial do processo. Não é, enfim, não deve ser, jamais deve ser uma avaliação parcial, considerando
um determinado campo político, aspecto político, partido político, candidato, candidata, enfim, que seja. Mas, assim como as missões de observação eleitoral internacionais, ganha-se credibilidade a partir dos resultados e do produto final apresentado, que contribui com a promoção da democracia, no sentido de aperfeiçoamento do sistema eleitoral, como um Sim, todo, por se dizer. sim. Exato. Eu achei bem interessante, bem legal essa sua pontuação sobre, talvez pela proximidade que os observadores nacionais têm, né, com o processo eleitoral, seja pela língua, seja por conhecer o sistema, de como você falou, de captar, às vezes, alguns pontos que a observação internacional não consegue captar, né? Sobre isso, sobre também essas duas versões, né, internacional e nacional. Só para o pessoal que está assistindo e futuramente os vídeos, você poderia distinguir o que caracterizaria internacional e nacional, sobre a diferença das duas, né? E mais, se há ou não alguma contribuição mútua, né, entre um e o outro ali, a missão internacional, talvez do próprio observatório da democracia do Parla Sul ali, e no caso, por exemplo, de uma missão nacional como a nossa, se há essa conjuntura aí. Claro, primeiro, a observação eleitoral internacional, ela parte do pressuposto de que são estrangeiros, ou seja, não nacionais, que acompanham o processo em determinado país. Exemplo específico, no caso do Brasil, os observadores, e aí vai depender também dos critérios, que eu já falei várias vezes, definidos por cada missão, são estrangeiros, são pessoas de outros países, completamente ou não necessariamente alheios à realidade do país. No segundo, nas missões, perdão, domésticas, de observação eleitoral doméstica, você tem nacionais realizando acompanhamento, enfim, observação do processo eleitoral. Não podem, não devem ser filiados a partidos políticos, devem proceder de uma análise imparcial sobre as variáveis, enfim, que a missão, que a organização acabe definindo. No caso, exemplo do Parlamento do Mercosul, e não só, mas de outros organismos internacionais com as organizações nacionais, eu vejo dois aspectos de cooperação. O primeiro é a partir da avaliação pré-eleitoral, ou seja, uma missão doméstica tem muito mais, por excelência, por ser do terreno, informações a brindar as missões de observação eleitoral, as missões de observação eleitoral internacionais. E segundo, o trabalho em campo. Geralmente, as missões, é muito caro você ter uma missão de observação eleitoral num país. É muito caro você manter técnicos, você manter pessoas em outro país por muito tempo. Já no caso das missões de observação eleitoral, não que não seja caro, pelo contrário, mas você tem mais terreno, ou seja, você tem mais possibilidade de ter observadores. Então, você tem exemplos específicos, se eu não estou enganado, na última missão de observação eleitoral da OEA no Brasil, foram quase 120 observadores. São muitos os observadores. Sim. Mas se você for pensar nas 27 unidades da federação do país, nos 5.568 municípios, as missões de observação doméstica têm muito mais terreno, enfim, para citar no dia a dia, acompanhando o processo, principalmente o pré-eleitoral. Não que com menos observadores as missões não consigam fazer as avaliações devidas. Não, isso vai depender muito da metodologia. Sim. Mas acho que essas são as duas principais fontes, maneiras, e que eu vejo positiva de cooperação entre as missões internacionais e as missões domésticas. Perfeito. Eu tô até, enquanto você estava falando aqui, eu estava até procurando no site da OEA, né? Eles têm um mapa interativo bem bacana aqui, para ver a quantidade de pessoas que participaram da missão do Brasil. E a página, assim, ela não tem numeração de observador 1, 2, 3, porém é uma lista bem extensa, né? Porque o Brasil é um país imenso, continental. Se for ver a observação, olha, a página é gigante. Se for ver a observação do Brasil da OEA comparada com um país de tamanho menor, só o tamanho geográfico, tá, gente?
como por exemplo o Paraguai, que é um país bem pequeno, geográfico, são menos observadores, claramente, né? E a questão aqui, ó, a Amanda, tem uma pergunta aqui no chat, a Amanda B. Ela até pergunta assim, mais ou menos quanto seria a estimativa de gasto, né? Eu acho que assim, é só pensar o que uma pessoa internacional no outro país gasta, né? Gasta com estadia, com alimentação, com transporte, enquanto a missão nacional, a pessoa às vezes está no município próximo, está no seu próprio município, não tem o deslocamento, né, Alexandre? Mas é caro, não é? É um valor, um gasto caro para as organizações, né? Olha, a gestão executiva de uma missão ela é muito complexa, porque primeiro que você precisa levar os observadores e que vêm de vários países, ou seja, quando você observa um processo eleitoral, um exemplo, as eleições gerais antecipadas agora do Equador, os Uhum. observadores do Parlamento do Mercosul, por um exemplo, não saíram única e exclusivamente do Uruguai, porque a sede do Palácio fica no Uruguai. Nós Sim. tivemos observadores da Argentina, do Paraguai, do Brasil, enfim, um exemplo específico. Nesse caso que eu comentei da OEA do Brasil, imagine, se eu não me engano, foram quase 120 observadores em todo o processo. Então, primeiro, essas pessoas precisam chegar no país. Depois, elas precisam, a partir da agenda de trabalho, e que isso é muito definido pelas características, enfim, pela definição que se dá a cada observador durante um processo eleitoral, você tem gastos de cunho logístico, você tem, e o logístico que eu falo é desde o deslocamento interno dentro do país, você tem gastos com segurança, a depender da situação do país, você tem gasto com hotéis, você tem gasto, enfim, com as Alimentação, diárias, exato, que tudo. essas pessoas recebem, mas também com materiais. Vai depender muito do objetivo e da conjuntura, digamos assim, do país na realização daquele processo eleitoral. Sim. Exemplo, as missões, elas geralmente têm um início, meio e fim. E um programa, um cronograma muito bem detalhado e organizado. Mas, por circunstâncias, a depender do que ocorre no processo eleitoral, pode ser que determinados observadores de determinadas áreas precisem ficar mais tempo no país. É Uhum. preciso que determinados observadores retornem ao país para se reunirem, enfim, com determinados atores, para avaliarem determinada situação. Então, vai depender muito das características das missões e também das imunidades e da cooperação que esses organismos internacionais vão ter com as autoridades eleitorais. Mas quanto mais independente, no caso, independência que eu digo, não só do trabalho, enfim, do mandato de observação, mas também nessa livre, digamos assim, circulação e iniciativa das missões. Sim, perfeito, perfeito. Falando agora da prática mesmo ali, da observação, da tua experiência pessoal. Eu me lembro que quando eu fiz a minha primeira observação, eu achei assim uma coisa extraordinária, foi uma coisa que basicamente revolucionou a minha forma de ver uma eleição, de ver como é um processo eleitoral, o quanto que tem de logística, de parte administrativa, de custo também, mas de entrega ali das pessoas, dos envolvidos, etc. E eu destacaria, pelo menos da minha experiência pessoal, agora recente do Equador, que eu fiquei numa tribuzinha indígena no interior do interior do país. Mas qual que, Paco, porque aqui a gente quer ouvir de você. Qual que foi a experiência assim, que mais destacou para ti das missões que você já participou? Você saberia assim, citar algum exemplo que chamou a tua atenção, que foi uma coisa assim única, ímpar, que você vivenciou? Olha, várias. Na realidade, com essas observações, eu aprendi uma coisa, que o sistema brasileiro ele funciona no Brasil, o sistema paraguaio ele funciona muito bem no Paraguai, mesmo e que a gente defenda, enfim, avalie positivamente a questão da cooperação internacional em matéria eleitoral, mas os processos eles funcionam para as realidades dos países em que Sim, são implementados. Então, primeiro de tudo, a gente não pode ver um processo com o olhar do Brasil, no meu caso, com o olhar dos países do Mercosul. Cada país, cada processo sui generis por excelência. Um processo, uma eleição, sistema eleitoral, na realidade, ele só funciona quando a população acredita nele. Independente
do sistema, independente da engenharia eleitoral, seja urna eletrônica, seja máquina de votação, seja boleta, seja lista única, lista aberta, enfim. Se a sociedade, se a cidadania acredita no processo eleitoral, ele tende a funcionar. Várias experiências, você citou do Equador, recentemente o Equador me impactou muito, e por uma característica de, primeiro, que eram eleições antecipadas, enfim, não eram eleições ordinárias, eram eleições extraordinárias, e que ocorreram, enfim, a partir de uma conjuntura política bem específica, de uma crise política no país, mas também de uma crise de segurança generalizada. E isso acabou impactando a campanha eleitoral e também a nossa forma, a nossa maneira de participar do processo eleitoral, em que nós, como observadores, e isso muito também agradecer às autoridades eleitorais e às autoridades do país em si, tivemos um aparato de segurança que nós não tivemos, não havia o porquê de ter nas eleições agora do Paraguai, as eleições gerais do Brasil do ano passado, enfim, outras eleições. Mesmo com o crescimento, e que isso seja um ponto a se destacar, que em muitas eleições da América Latina a violência a violência já seja uma variável, mas a do Equador me impactou muito, justamente por esse aparato, enfim, de segurança que acabou, enfim, que acabou permeando todo o processo eleitoral. Por fim, nem a nossa missão e a missão de outras organizações internacionais teve qualquer problema ou qualquer inconveniente nesse sentido, mas essa foi uma característica. Sim, era até uma pergunta que eu lhe faria, né? Como o contexto de eleição pode influenciar a missão, né? E nesse caso eu acho que você descreveu perfeitamente, porque ainda bem que não aconteceu nada com nenhum observador nacional ou internacional no Equador, mas esse contexto aí de inseguridade, de violência, ele acabou afetando por conta desse aparato de segurança que a gente tinha que ter na OEA também. Eu fui pela OEA, a gente tinha polícias e polícias atrás da gente para poder garantir que nada acontecesse, né? Então, assim, isso acaba afetando a observação. Você chegar, igual eu, no caso, numa tribo indígena com 2 carros, 3 carros de polícia atrás, assim, assusta até quem vê, né? Até para você trocar aquela conversa, aquele papo, observar ali os atores, os players eleitorais, isso acaba, né, afetando a missão. Ó, a Amanda perguntou se na Argentina houve problema em relação à segurança para as missões. Não, para os convidados internacionais, não, nenhum inconveniente. E até isso está muito ligado à própria pergunta da Amanda anteriormente, com a questão dos custos, né? Num contexto de segurança, nós reavaliamos completamente nossas agendas, ou seja, o nosso programa. Então, nós tivemos, isso é um exemplo bem específico, no caso da nossa missão, atividades, digamos assim, internas, diferentemente do que nós costumamos fazer em outros países, em que a missão se desloca até um ator político, que a missão se desloca até algum representante de alguma organização. Nós avaliamos que o melhor era ficarmos e tentarmos trazer os representantes, os atores, até o nosso local. Então, aí você tem um remanejamento de custos. Mas no caso da Argentina, não. O programa de convidados internacionais ocorreu nos 3 processos primárias, as eleições gerais e as eleições de segundo turno, sem nenhum inconveniente, até onde eu saiba e que eu tenho acompanhado. Perfeito, sem nenhum maior incidente. A gente está chegando aqui nos últimos quase 7 minutos finais. Eu queria separar só 2 perguntas aqui, que são bem pertinentes, bem interessantes, para fazê-las já e já deixar depois do final até aberto para ti, Alexandre. A primeira pergunta quais desafios ou qual desafio, se você quiser escolher, eleger apenas um, você pensa que a observação eleitoral vem enfrentando ou enfrentará num futuro próximo? Então, assim, a observação eleitoral como um todo. Não sei se você mencionou até a desinformação, não sei se seria um caso, mas quais os problemas ou o único problema a observação enfrenta e vem enfrentando?
E por fim, eu vi que teve uma mensagem lá em cima atrás, o pessoal perguntando como que faria para participar, se o caso, tanto da nossa organização, e eu já posso explicar no final, mas quanto da de vocês, não sei nem se há como, né? O observatório receber pessoas de fora do próprio observatório ali, do Mercosul, integrantes de missões de observação. A nossa eu sei como é, mas eu vou deixar de você para você responder também. Bom, o principal desafio que eu vejo hoje, um dos principais desafios é a questão da desinformação. Num processo eleitoral cada vez mais menor, maior, mas isso já é uma variável em que os organismos internacionais têm avaliado nas últimas missões de observação eleitoral, é a questão da desinformação. Então, desde que você tenha as fake news voltadas não só mais aos atores políticos de um processo eleitoral, mas hoje às autoridades eleitorais, ao sistema eleitoral em si, ao processo, mas também às missões de observação eleitoral. Então, esse é um cuidado e é um desafio ao mesmo tempo. É um cuidado por ser justamente um desafio. Primeiro ponto. O segundo as missões do Parlamento do Mercosul, elas têm uma característica distinta de outras organizações, como é o caso da OEA e da Uniori, que eu falei anteriormente, porque os observadores são parlamentares eleitos. Então, nós temos missões em que parlamentares da Argentina, do Brasil, da Bolívia, do Paraguai e do Uruguai acompanham, fazem parte das missões de observação, evidentemente aliados a técnicos, não só do próprio Parlamento do Mercosul, mas de algumas instituições das quais nós tenhamos convênio. Uma forma de participação são justamente nos seminários, nos fóruns, nas atividades internacionais que a gente pretende e que a gente tem realizado. Porque a gente percebe que a observação ela não parte única exclusivamente do processo de acompanhamento nos dias prévios, no dia da eleição e nos dias seguidos, posteriores à eleição. Mas, a depender do que se for analisado, é contínuo, é um programa e não um projeto por se dizer. Essa é uma forma de participação. Sim. Então, a minha sugestão e recomendação é acompanhar, no caso, as redes sociais do Parlamento do Mercosul, o próprio site do Parlamento do Mercosul, que é Parlamento Mercosul, sem o dele, sem o do, parlamentomercosul.org, e acompanhar as atividades a partir das nossas publicações. Maravilha. Essa é, inclusive, uma pergunta, se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, talvez muito tempo, porque daria uma live só sobre isso, né? Sobre o acompanhamento das recomendações que são feitas por cada missão. Esse é um fator, assim, que talvez eu vejo, pelo menos na minha opinião também, como uma área que a observação eleitoral vem cada vez mais aumentando e explorando, porque feitas as recomendações e desinstalada a missão internacional ou mesmo a nacional, o relatório vai continuar lá, ele pode continuar tendo efeitos daqui 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, daqui 4 anos do próximo ciclo eleitoral, e você acompanhar como as autoridades que receberam as recomendações, executivo, legislativo, autoridade eleitoral, recebem isso. Não é de um dia para o outro, né? Isso demora, cara. Isso demora bastante. E quem sabe a gente faz uma live sobre isso, Alexandre. É um ponto muito legal, sabe? Esse acompanhamento, ver como fica. A gente tem mais, acho que uns 3 minutos, porque o Instagram sinaliza aqui que cai depois de 1 hora. Então, bem brevemente, rapidinho, Alexandre, antes da gente se despedir, eu só vou dizer que a transparência eleitoral, ela pretende, almeja sempre fazer missões a cada processo eleitoral, desde a eleição municipal, que nós teremos ano que vem, às eleições gerais, que são de presidente, governadores, deputados, enfim, senadores. Então, provavelmente, ano que vem a gente sim terá uma missão e sim nós divulgaremos mais informações para quem tem interesse em participar, desde que preencha aqueles requisitos que o próprio Alexandre mencionou e que contém na resolução do TSE. Não ser filiado, etc., não exercer militância político-partidária e entre outros fatores. Mas a gente vai divulgar nas redes sociais. Se você tem interesse, fique atento e atenta. Seria assim, uma honra contar com vocês. Quanto mais, melhor para somar no time, né?
Quanto mais braços aí para ajudar a trabalhar, melhor. Então é isso, pessoal. Alexandre, uma vez mais, eu agradeço imensamente. A Ana me pediu para te mandar um monte de abraço, falou que você é queridíssimo, que você é incrível e pela nossa conversa, realmente, você é um cara super. Muito obrigado aí por participar, por falar com a gente, por expor tanto conhecimento. Você é um cara gabaritadíssimo no assunto. Espero que o pessoal que tenha acompanhado e no futuro mesmo possa utilizar, cara, do que você falou, porque, assim, é um mecanismo muito bacana, assim, sabe, de fortalecimento da democracia. E você entendê-lo e compreendê-lo, a extensão dele, assim, uma prática que poucas pessoas, talvez, na vida possam experimentar, porque às vezes não conhecem, né? Então a gente tenta fazer chegar. Então, muito obrigado aí por tudo. Eu não sei se você quer dizer alguma última coisa antes de encerrar. Não, na realidade, bom, primeiro eu que agradeço, felicito a vocês, a Ana, principalmente, e além de ser um entusiasta, enfim, da observação eleitoral e acompanhar o trabalho de vocês, enfim, felicitar mais uma vez essa atividade e dizer que eu sigo acompanhando o trabalho de vocês, não só na divulgação dos informes, dos relatórios e dos materiais, mas também das atividades. Espero contribuir, e nós temos muito por conversar pelas próximas eleições do próximo ano. Muito obrigado pelo convite. Com certeza. A gente que agradece, pessoal. Muito obrigado por todos que acompanharam a gente até agora. Desejo a vocês aí um bom resto de semana, um bom final de semana desde já, um bom final do ano, boas celebrações, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E nos vemos aí, quem sabe, numa capacitação para a próxima eleição e a próxima missão de observação eleitoral da Transparência Eleitoral Brasil. Muitíssimo obrigado e um abraço. Tchau, tchau a todos e a todas. Tchau, tchau.